Ô, rapaz, rapaga, talvez o último vídeo gravado aqui em São Paulo, tá? Amanhã volta a programação normal com o cenário antigo que nada mais é do que um encosto na minha cama com um triângulo de apoio do lado, assim. Mas enfim, eu falei certa vez, né, de tipo assim, temos que evitar aumentar o Estado, não sei o que, blá blá blá. Aí muita gente chega e fala, se é a favor que acabe com concursos públicos e não sei o que, se é a favor de que reduza o número de funcionários públicos e blá blá blá. Depende, né, cara? Agora, eu tô fazendo, por exemplo, um curso de licitação aqui e muita gente vem e fala assim, mas é um curso de licitação, uma licitação não burocratiza ainda mais o processo e isso não causa um aumento de Estado. Então, cara, quando eu falo de aumento de Estado, velho, eu tô, na verdade, dizendo com relação ao poder do Estado, intervenção do Estado na tua vida como um todo. Como um todo. Aumentar em cobrança de imposto, aumentar em todos os aspectos, no modo que ele me intervém na sua vida, no modo como, por exemplo, ele impede com que você possa concorrer em um livre mercado, caso seja seu desejo, ou, por exemplo, que nem antes que eles proibiam o casamento entre homossexuais, por exemplo, porque se é homossexual, você não pode se casar, não pode, tipo, dar direito de herança pro seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, dependendo do sexo que você tem, enfim. É isso que eu quis dizer, pelo menos naquela ocasião, com você evitar o aumento estatal. Não evitar o aumento de funcionários públicos, até porque é uma coisa que eu te falo. Se você, por exemplo, com o salário que você paga para um juiz de direito, cara, você contrata às vezes 10 agentes administrativos de prefeituras que entre nós faz muito mais. Eu sei porque eu tenho um amigo meu aqui em São Paulo, por exemplo, ele não é juiz de direito, ele é não é auxiliar, cara, ele é analista do TRT, do Tribunal Regional Trabalhista. E ele ganha 4 ou 5 vezes mais do que eu ganho na prefeitura, trabalhando na prefeitura, e ele não trabalha nada, cara. Ele chega pra mim e pergunta assim, tipo, o que você faz lá? Eu falo isso, tal. Eu falei, tudo que eu faço. Eu falei, cara, você é louco, velho. Eu falei, o que você faz aqui? Ele falou, velho, quase nada. Então, tipo, o cara ganha 4, 5 vezes mais que eu pra não fazer quase nada. Esse tipo de coisa tem que ser evitado, não você aumentar o número de trabalhadores públicos. Agora, outra coisa que eu digo também é o seguinte, muitas vezes é preciso você expandir o Estado numericamente para você diminuir o Estado em termos de poder, de alcance estatal, de intervenção estatal na sua vida. O que isso quer dizer? Eu falo por mim mesmo. Será que aqui é a luz? A luz não tá legal aqui, velho. Deixa eu ver, eu vou virar. Pera aí, vou virar aqui. Eu falo assim, cara, por mim mesmo, assim. Duro que os abajures estão atrás, mas o principal foco de luz tá aqui em cima. Enfim, não sei o que faço. Vou ficar aqui sim, vou ficar rodando aqui pra você. Rodando! Aí. Enfim, vamos falar sério agora. Ou não, né? Não gosto de falar sério, mas enfim. Eu geralmente falo sério, né? Eu faço umas palhaçadas, enfim, que se dane. Mas com relação a você aumentar o Estado para fiscalizar o Estado, para tirar o poder do Estado, isso pode ser feito e é feito normalmente. Porque eu falo assim, eu trabalho com licitações, por exemplo, a licitação em si, cara, ela tirou a lei 866 de 93, por exemplo, tirou o poder de muita gente. Eu imagino como é que era feito antes de 1993, antes da lei 8666. Mas de licitação, tipo assim, o cara quer comprar, acho que era uma farra com a grana pública entre aspas. Já falei que esse termo é meio que fictício, né? Enfim, meio que uma falácia. Mas em todo caso, eu imagino a farra que era com dinheiro, cara. Com dinheiro do contribuinte. Tipo assim, o cara já teve que pagar imposto, ainda por cima ele não tem o retorno, porque, tipo, tem um monte de gente roubando, não tem ninguém fiscalizando. Então, assim, quanto mais você aumenta o Estado, às vezes, mais você diminui o poder de certas pessoas. Você descentraliza, você tira muito poder das mãos dessas pessoas. Por exemplo, todo mundo fala, mas olha a roubalheira que existe no Brasil hoje. Você imagina como era antes. E outra coisa que eu te digo, se essa roubalheira, se esses caras estão sendo punidos, né? Claro que é muito pouco perto do que deveria ser. Deixa eu vir aqui, acho que aqui é melhor. Aqui vai ser melhor. Então, se esses caras estão roubando muito, cara, você imagina como era antes, que você não tinha nenhum controle, cara. Tipo assim, imagina na época da monarquia que o poder era totalmente centralizado. Você não tinha tantos funcionários do Estado, não, mas o que você tinha era um controle absoluto sobre os plebeus, sobre os camponeses, sobre, enfim, toda a classe menos abastada, a classe mais menos favorecida, não é? E aí você começou a dividir esse poder que o senhor feudal tinha, os reis tinham, clero tinha e tudo mais, você começou a dividir esse poder, você aumentou o Estado, mas ao mesmo tempo você espalhou o poder. Então hoje em dia você tem uma fiscalização em cima disso tudo. Hoje em dia você tem uma fiscalização, por exemplo, do próprio presidente da República, né? Nós tivemos um ex-presidente que acabou sendo preso, cara. E tipo assim, mesmo que ele não fique na cadeia, não sei o que tal, no mínimo ele foi condenado, no mínimo ele vai ter dificuldades para poder participar da eleição, para poder ficar numa boa e tudo mais. Existe a possibilidade do próprio Temer ir pra cadeia depois. Eu espero, né, que isso possa acontecer. Mas por que isso acontece? Porque nós tivemos uma divisão de poder. Hoje em dia o poder é dividido em 3 partes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E nenhum manda no outro. E um pode muito bem julgar o outro. Tanto é que você tem o judiciário partindo pra cima. Quer dizer, quem pode julgar é só o judiciário, claro. Mas enfim,
um divide o poder do outro, um pode limitar o poder do outro. Veja bem, o judiciário tá batendo em cima do legislativo e do executivo, né? Que é o que aconteceu. Antigamente, imagina, antigamente era só o executivo, acabou, cara. Hoje em dia não, hoje em dia o executivo responde ao legislativo, o legislativo responde ao judiciário. E acontece também essa inversão. Outra coisa que eu posso dizer para você também é que essa descentralização do poder aumenta o número de funcionários públicos e tal, só que uma coisa que você tem que ter em mente também é que ele aumenta e ao mesmo tempo que divide pra caramba. Um exemplo de redução, assim, de descentralização de poder, né, que funcionaria bem e deveria ser implantado no Brasil, é o tal do parlamentarismo, né, no qual você divide os poderes entre chefe de Estado e chefe de governo. Isso aumentaria o número de funcionários. Talvez tivesse que contratar mais funcionários para trabalhar para o chefe de governo, outros para o chefe de Estado e por aí vai. Cara, pode até ser, mas você teria uma divisão de poderes na qual o chefe de Estado não poderia ser totalmente autoritário, não poderia só ele mandar, só ele determinar, só ele não sei o quê. Por exemplo, uma coisa que muita gente fala no Brasil Paralelo, cara, eu não gosto do Brasil Paralelo, né? Tem um vídeo meu aqui sobre o Brasil Paralelo, mas enfim, o Luiz Felipe de Bragança Orlins, ele comenta assim: em um país que você tem uma separação de poderes, como é o caso da Suécia, você pode se dar o luxo até de ter um socialismo sem medo que esse socialismo seja uma determinante, seja algo que é imposto, algo que se impõe. E na Suécia, tanto é que, pra mim, a Suécia não é socialista nada. A Suécia segue um welfare state, que não tem nada a ver com socialismo. Praticamente dizer, é um estado assistencialista, que não é socialismo. Ó, tá longe de você poder dizer que aquilo é socialismo, ok? Até porque eles têm uma economia de extremo livre mercado. E voltando a falar, essa divisão de poderes, na minha opinião, é essencial. Vai aumentar o número de funcionários? Com certeza vai aumentar o número de funcionários públicos. Até apesar que depende também. Se você começar, por exemplo, a desconsiderar deputado, na minha opinião, você quer reduzir o Estado no Brasil, numericamente falando, tá, sem precisar privatizar nada, de imediato, né? Eu sou a favor de privatizações, mas lá pra frente, né? Não tão já assim de imediato. Como eu disse, eu sou extremamente gradualista, cara. Mas você quer reduzir o poder no Brasil? É simples, cara. Você corta muita regalia que muitos juízes têm, começa por aí, auxílio terno, auxílio moradia, corta tudo, cara. Salário, pronto, você vai ter um salário, acabou. Deputado, reduz o número de deputados federais, reduz o número de senadores, tá? Reduz o número até de deputados estaduais e tal, reduz, cara, pra 1/3, cara. Reduz pra 1/3, cara. Sabe, vamos supor que tenha 1000 deputados estaduais em determinado país, você reduz pra 333, reduz pra 1/3. Aí, beleza, com o dinheiro que você vai economizar, você pode simplesmente reduzir a carga tributária, que seria excelente, né? Mas você também pode contratar uma série de outros funcionários para fiscalizar. Mas essa fiscalização estatal não funciona, e não sei o que, teria que ser uma fiscalização privada, particular, tal. Cara, primeiro, você não vai mudar a cultura do povo assim tão repentinamente, tá? E outra coisa, mesmo, não funciona? Pode até não funcionar, não ser tão eficiente assim, mas é o que eu digo, graças à lei de licitação, por exemplo, você não tem tanta roubalheira quanto você poderia ter. E acredite, cara, poderia ser muito pior, cara. Poderia ser muito pior, cara. Qualquer prefeiturazinha de quinta categoria, de uma cidadezinha desconhecida, poderia roubar à vontade, cara. Mas hoje em dia isso acontece. Acontece com algumas ressalvas, porque vira e mexe acontece um escândalo que alguém descobre quando vai lá fiscalizar um processo de licitação. Tem um processo de licitação, começa a checar a documentação lá, tal, que aqui tá registrado em ata e não sei o que. Pô, pera aí, descobri uma irregularidade aqui. Então, esse tipo de coisa existe, cara. Esse aumento da burocracia estatal para fiscalizar o próprio Estado acaba funcionando. É tão eficiente quanto seria se fosse uma empresa privada? Não, não é, mas não viaja na maionese, né? Tem até um vídeo do Rafael Lima que ele fala sobre isso, né? Sobre você privatizar o TCE, TCU e tudo mais. Beleza, cara. Eu também acredito que funcionaria melhor. Só que vamos ser realistas. Na atual situação que se encontra, será que é tão simples assim você privatizar o TCU, TCE? Isso, é claro, é algo que você tem que pensar para daqui 300, 400, 500 anos no Brasil, talvez daqui 2000 anos, né? Não sei. É diferente, por exemplo, de você querer privatizar, vamos colocar o esporte no Brasil. Você quer privatizar, sei lá, cara, o Ministério da Cultura, deixa de existir Ministério da Cultura. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que um país com uma cultura muito forte, Estados Unidos, por exemplo, não tem Mink, não existe Mink nos Estados Unidos. E é um país com uma cultura muito mais forte que a nossa. Tanto é que 90% dos filmes que estão tudo lá dos Estados Unidos, produzidos pela livre iniciativa, pela iniciativa privada, né? Então, tá aí. Mas eu prefiro os filmes franceses. Tudo bem. Só que o próprio Godard disse uma vez que se não fosse pelo cinema comercial estadunidense, sabe, sinceramente, o cinema cult
né? Mas enfim, apenas essa reflexão. Até que ponto eu sou a favor que se aumente o Estado? Eu sou a favor de que você aumente o Estado para reduzir o Estado, se é que você me entende. Aumentar numericamente, mas você reduz a imposição, o poder, né? Aí eu sou a favor. E particularmente eu acredito que sim, essa burocratização feita para cima do próprio Estado é algo que pode reduzir sim o Estado. No mínimo reduz o poder, né? Lembra na época que, por exemplo, o juiz, só um funcionário fazia tudo? Só um funcionário executava, legislava, julgava? Será que o Estado era reduzido naquela época? Eu acho que não, amigão. Mas é isso. Por esse vídeo é isso, mais uma reflexão. Falou, fui, adiós, tchau, até mais.